Oi! Sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos comentar sobre o terceiro capítulo do livro de Psicologia Ambiental e vamos mostrar em geral um resumo sobre um pouco do livro e como um simples ambiente pode influenciar na nossa vida, na nossa escolha e na nossa percepção sobre a vida. Nós vamos comentar sobre 3 grandes princípios que são decorridos nesse capítulo, sendo o princípio da contingência, a abordagem molar e a plasticidade. Mas antes disso tudo, nós vamos comentar um pouquinho sobre o resumo desse capítulo e, tecnicamente, do livro. Antes de qualquer coisa, nós percebemos que um único simples ambiente é capaz de tomar decisões por nós mesmos. Por exemplo, quando se percebe o que você sente por aquele ambiente, imediatamente, antes mesmo às vezes de você ter consciência disso, isso vai influenciar o decorrer do seu comportamento ali naquele ambiente. Seja negativo, seja positivo, seja angustiante, seja de memórias boas ou memórias ruins. A psicologia ambiental isso vai influenciar heurísticas para estudar o comportamento das pessoas, para perceber como um único ambiente às vezes modela 1000 características, 1000 personalidades diferentes. Como, por exemplo, às vezes a sua própria família. Às vezes, você e seu irmão foram criados de maneiras iguais, semelhantes, porém, têm personalidades totalmente distintas um do outro. E nós vamos começar com o princípio da contingência, onde esse é com certeza um dos mais complexos, porque eles tentam estudar de maneira individual cada ser humano. De maneira individual como você, ou como seu irmão, ou como seus pais, como cada um vai lidar de maneiras totalmente diferentes. Como nós vemos no exemplo a seguir, o marido se recusa a jogar uma simples peça de roupa, no caso a cueca, no cesto de roupas sujas. A mulher, porém, do outro lado, não diz nada, mas nitidamente dá para se ler a expressão facial dela, em que ela provavelmente deve achar que ele é um porco, inútil, que não consegue simplesmente jogar a roupa no cesto, em que vemos um único ambiente e 2 situações totalmente diferentes, 2 maneiras diferentes de lidar com uma mesma situação em um mesmo ambiente. O marido se vê incrédulo, porque não acha a necessidade de ter que realizar essa atividade, já que de qualquer maneira as suas roupas vão parar no seu guarda-roupa limpas, e a mulher fica incrédula com aquela situação. Mas, ao mesmo tempo, percebemos que a mulher influencia diretamente nesse comportamento, nessa reação dele pelo ambiente. Porque, como ela provavelmente sempre o acostumou assim, ele percebeu simplesmente que não há mais necessidade de fazer isso. Pra que colocar a roupa ali no cesto sujo se ela, de qualquer forma, vai aparecer limpa no meu guarda-roupa? Não tem que perder tempo com isso. Então percebemos que há 2 situações totalmente diferentes, 2 maneiras de lidar com uma coisa, 2 pontos de vista, em uma única situação, em um único ambiente, que no caso moldado pela mulher, que certamente influenciou pouco a pouco esse comportamento do marido. Logo a seguir nós vamos falar da abordagem molar, que é totalmente distinta da passada. Na abordagem molar, nós percebemos que os pesquisadores tendem a estudar um conjunto populacional. Eles não querem uma simples única pessoa. Eles acreditam numa experiência, não necessariamente, mas E para vocês compreenderem melhor, um básico resumo sobre o que esses pesquisadores tendem a pesquisar é um ambiente clássico, é o trânsito. Por exemplo, as pessoas tendem a ficar estressadas no trânsito. É algo populacional. Quase todo mundo tende a ficar estressado no trânsito, por exemplo, de São Paulo, que inclusivamente há relatos científicos e pessoais, claro, de que há mais chance de acontecer uma briga quando você está voltando estressado do seu dia cansativo no trânsito do que quando você está indo. Para quem ainda ficou em dúvida, um grande exemplo também é o seu próprio ambiente de trabalho. Se as pessoas responsáveis decidem colocar música, não importa o gênero, pode ser a sua música preferida. Uma hora você vai se estressar se ela estiver alta e repetidamente contínua. Não importa se é funk, sertanejo, pop, rock, qualquer tipo de música, você tende a se estressar depois dela estar numa altura consideravelmente alta e repetitiva. Qualquer pessoa vai se estressar. Isso é bem que generalizado.
Vou falar um pouco sobre Howard Rochlin. Bom, Howard Rochlin é um psicólogo americano que foi entrevistado e nessa entrevista ele falava sobre a análise do comportamento molar e disse o seguinte: o autor argumenta que o behaviorismo radical e a psicologia cognitiva apresentam um erro semelhante ao suportar a existência de processos moleculares dentro do organismo, em vez de focar nos processos molares publicamente observáveis que ocorrem em um contexto social e temporal. Eles defendem a ideia de que entender o comportamento humano como um todo é mais valioso do que dividir o organismo em partes para análise. Noção de plasticidade. A noção de plasticidade em psicologia ambiental relaciona-se à ideia de que nada é fixo, tudo é instável. A adaptação é o resultado da interação contínua e dinâmica entre o indivíduo e seu ambiente, buscando uma harmonia entre o comportamento e a situação em que ele se encontra, envolvendo mudanças cognitivas e comportamentais. Essencial e suas particularidades é dividido em 3 estados. O estado 1, regresso a um estado inicial. Refere-se à tentativa de voltar ao comportamento original na ausência de influências externas. Isso tem sido amplamente treinado em contextos de mudança de atitude e comportamento. 2. A adaptação refere-se à capacidade de suportar uma situação coercitiva enquanto a cooperação persistir. As condições ambientais geralmente se concentram mais nos efeitos do comportamento sob pressão externa contínua. Exemplo: os habitantes das cidades grandes andam mais depressa pela rua e manifestam um comportamento de concentração sobre si, mais pronunciado que os habitantes das pequenas cidades. Os habitantes das pequenas cidades olham diretamente em frente, raramente cruzam o olhar com outros e respondem menos frequentemente às solicitações dos demais. Estado 3. A persistência da exposição a pressões externas leva a uma perda progressiva de elasticidade e aumento de vulnerabilidade, como observado em estudos com vizinhos de aeroportos que demonstram uma diminuição da resistência a situações estressantes e maior irritabilidade. Isso sugere que a exposição prolongada a várias pressões ambientais desloca o limiar de tolerância e reduz a flexibilidade das pessoas. Bom, dando continuidade, falar aqui um pouco sobre as abordagens, né, dentro da psicologia ambiental, abordagens multimétodos, né, que essas abordagens têm como, elas se referem ao uso de vários métodos com a finalidade de o quê? De obter melhores dados e táticas de pesquisa dentro da psicologia ambiental. Formas de estudo nessas abordagens da relação humano-ambiente, certo? Pessoal, dando aqui continuidade na abordagem, como já dito anteriormente, ela é uma forma de estudo de chegar na pessoa da melhor forma, né? As táticas de abordar a pessoa utilizando esses métodos, e ela se foca principalmente na relação pessoa-ambiente. Ela tenta reestruturar isso através de sentimentos da pessoa ou então relações. Ela se foca justamente nessa reestruturação. Dentro dessa área, a gente também tem a triangulação metodológica. Na triangulação metodológica, o que acontece? Como que é feita essa triangulação? A pessoa pega dados de diferentes fontes, por exemplo, pega dados verbais, pega dados escritos e vai juntando esses dados a fim de acarretar na sua pesquisa, a fim de levar o seu desempenho mais para frente, certo? E é assim que é feito, em geral, em resumo, a triangulação metodológica. Bom, falando aqui sobre o paradigma do expert. Resumidamente, o paradigma do expert se volta em torno de especialistas que têm, teoricamente, né, o critério da avaliação do ambiente. Eles sabem reconhecer as características daquele ambiente. E esse paradigma se volta. Agora, já falando aqui sobre o paradigma do psicofísico,
ele se remete ao estímulo da pessoa, da relação que ela tem com o ambiente, certo? Se tratando assim, são pesquisadores, né, que em sua intenção é de construir modelos estáticos de beleza, ou então da preferência de certas características ambientais, certo? Agora, já no paradigma do cognitivo, a gente tem aí mais relacionado aos significados, aos valores. O valor, o significado que tal lugar tem de representação para alguma pessoa. Que, como já dito, um lugar pode ter uma representação para uma pessoa através do seu sentido, do seu significado. E isso cria uma relação afetiva da pessoa com o lugar, certo? E isso faz com que essa pessoa se referencie desse lugar. Então, o cognitivo, esse paradigma, ele se foca justamente nisso. E agora nós vamos falar um pouco sobre a pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, que são os estudos que se baseiam nessas afirmações da psicologia ambiental e como que ela desenvolve outros conteúdos e outras matérias. A pluridisciplinaridade tem como função juntar várias matérias para a resolução de um único problema. Um exemplo clássico é uma construção, onde acaba envolvendo tanto arquitetura quanto engenharia para a solução, às vezes, de um único e simples problema. Já a interdisciplinaridade simplesmente junta diferentes conteúdos para proporcionar um novo conteúdo a ser estudado. Um exemplo clássico nas escolas é o corpo humano, que pode ser estudado tanto em ciências quanto em educação física, que são conteúdos totalmente diferentes, estudam o mesmo objeto, mas de formas totalmente diferentes. Entrando agora no ramo de engenharia socioambiental, nós percebemos que ela é uma junção e um resumo ao mesmo tempo de basicamente quase tudo que vimos até agora no momento. Ela pensa tanto para o lado construído geográfico, quanto o lado social e mental nosso. Essa engenharia é sempre usada quando queremos resolver algo, seja privado ou público, em relação ao ambiente, ao social e à estrutura física, é claro. Ela tem como a função dar o diagnóstico da resolução do ser humano na sociedade. Por exemplo, em grandes cidades é muito complicado relacionar uma vida de qualidade com árvores ao redor, sem tanta poluição, com ao mesmo tempo um trânsito agitado. É um problema muito complicado, muito tenso. Mas o engenheiro socioambiental tem como função pensar nessas partes e diminuir o máximo possível desses. A contribuição desses profissionais vai desde a preservação do meio ambiente até futuras catástrofes naturais. Já que vítimas de catástrofes naturais tendem a ter um maior trauma e abalo psicológico por conta daquilo que viveram, seja porque perderam sua família, ou sua moradia, ou tudo. E é função desse profissional, desse engenheiro socioambiental, procurar estratégias que façam a vítima desassociar a sua nova moradia ao passado. Então, no decorrer desse vídeo, nós percebemos como é necessário nós darmos mais importância a esses profissionais. Não por eles construírem lindas cidades, prédios maravilhosos e gigantes, casas lindas, mas pelo conforto e pela proteção que eles podem nos proporcionar, não só fisicamente, mas emocionalmente, o apoio que eles podem servir para nós, mesmo indiretamente.